Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Este é o momento de partilha da palavra, então preparemos o nosso coração como um terreno fértil para ouvir a palavra de Deus. Eu me recordo agora, neste exato momento, da própria palavra do semeador. O semeador saiu a semear, mas parte da semente caiu à beira do caminho. Parte dessa semente caiu em terra pedregosa, outra parte em terra com bastante espinhos, outra parte em terra pouco profunda, e assim foi. E uma parte dessa semente caiu em terra boa, terra fértil. E esta semente que caiu em terra fértil deu fruto, 100 por 1, chegou a 100 por 1. E aqui caiu em terra pedregosa, ali não foi para frente. Aqui caiu entre os espinhos, as tribulações, as preocupações dessa terra, desse mundo, dessa vida, foi abafando a palavra. E é assim mesmo. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, a palavra é a semente, como diz Jesus. Mas a diferença não está na palavra, está na terra para dar fruto. E a terra somos nós, é o nosso coração. A palavra que será semeada no meio de nós, inclusive no meu coração, essa semente sempre boa e do semeador. Quem é o semeador? O Senhor. Ele é o semeador. É Ele que semeia dentro de nós a tua palavra. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Cristo é o verbo, é a palavra do Pai que é semeada no meio de nós. Isso nos desperta. Nos desperta para o que o Senhor já tem para fazer nessa tarde, aqui na Canção Nova, em você, e naqueles que nos acompanham também em casa, ali talvez fazendo algumas coisas, com a TV ligada, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação. Isso, a palavra é semeada, é lançada, e os frutos, a gente só vai saber de todos estes frutos o dia que chegarmos no céu. Aí a gente vai ver, olha, aquela palavra lançada, olha o que causou. Eu costumo dizer que a maior ação social é a própria evangelização, porque ela é capaz de transformar a pessoa por inteiro, em todas as suas dimensões. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando na sua vida, não sei quais são suas dúvidas, as escolhas que você precisa fazer, o conflito que você está vivendo, não sei. Mas eu sei que o poder da palavra, da semente, ela é capaz de organizar a nossa vida e nos colocar no rumo novamente, nos alicerçar, nos dar uma estabilidade espiritual, emocional, humana. A palavra nos orienta, e quantas vezes na nossa vida é assim, a gente precisa de uma orientação. Às vezes, até a gente que é da caminhada, a gente que é da igreja, às vezes a gente se sente assim um pouco perdido, Para que caminho tomar, onde eu vou, o que eu preciso fazer neste exato momento na minha vida. E a palavra vem em nosso auxílio e nos direciona, nos fala, é por aqui, meu filho, vai por aqui, que por aqui não tem erro. Aqueles que confiam no Senhor não são abandonados. Aqueles que são guerreiros de Deus, adoradores, esses não são confundidos por Deus, jamais. A palavra de Deus inteira, ela o tempo todo afirma isso, que aqueles que esperam em Deus jamais serão confundidos, jamais. O problema é que muitas vezes a gente é ansioso demais, Ainda mais nessa realidade imediatista que a gente vive. Tudo é para ontem. Esse frenesi. Tudo é muito agitado hoje em dia, Se a gente espera um pouquinho a mais na fila do banco, a gente já começa a reclamar e achar ruim, fala que tem pouco caixa, é sempre o mesmo papo em fila de banco, já reparou? Não é possível, só tem esses caixas, mesma coisa, a vida inteira foi assim. E a gente vai ficando ansiosos, porque a gente está acostumado que tem que ser tudo muito rápido para nós. E às vezes a lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus, Ele tem o caminho certo. Ele não falou que tem um caminho rápido.
Ele tem um caminho certo. Às vezes a gente quer no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, mas não é como eu quero, é como Deus planeja, e como Deus faz as coisas. E às vezes a gente vai perceber depois, no futuro, que como Deus fez, o tempo de Deus, ele foi realmente o melhor para nós. E por um motivo muito óbvio, porque Deus é Deus e vice-versa. Ele nos fez. É Ele que pensou em nós, Ele nos conhece. É como um pai, uma mãe experiente, tendo um filho pequeno, né? 5 anos, como eu tenho o meu, né? O Bento. E às vezes acontece, eu falo, Bento, não faz isso, você vai machucar. Não corre aí, que senão aí tá liso. Não, mamãe, não vou. Plof! Quantas vezes eu já ralei o joelho por causa disso também. Minha mãe, Tiago, não vai... Quando eu já esparramei no chão. Isso é comum na nossa vida. Porque nós temos mais experiência que os nossos filhos. Nós já conhecemos algumas leis da gravidade, né? A gente conhece algumas leis de Newton. E aí a gente, na prática, a gente já alerta aqueles que têm menos experiência. Deus é aquele que tem mais experiência. Ele é o experiente por excelência. E Ele nos diz, Ele nos dá uma ordem, Ele nos ensina um caminho. Ele fala, calma, espera, não corre, você vai trupicar, você vai ralar os joelhos, os cotovelos, a ponta dos ossos. Então, vai no meu tempo, do meu jeito, não é como você quer, mas como eu quero. E é bonito quando nós percebemos algumas pessoas dóceis à voz do Senhor, que entendem o processo como Deus lida com a gente e respeita esse processo. Nós temos a palavra que nos garante: aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais. Por mais que o sofrimento chegue e parece que nunca vai embora, mas no final, aqueles que confiaram no Senhor jamais serão confundidos. Deus nos quer dar têmperas, nos quer guerreiros fortes na presença dEle. E é uma necessidade mais que urgente, meus irmãos, nos dias de hoje, porque estamos cada vez mais moles. Porque tudo hoje tem que ser muito fácil, muito rápido, não é? E isso influencia a nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual, sabia? Hoje a gente entra no carro, nem passa calor, porque já tem um ar-condicionado, nem precisa fazer isso aqui para abrir o vidro, porque você apertar um botão ele abaixa. Você não precisa nem sair da poltrona mais para mudar o canal da TV, porque tem um controle remoto. Não precisa sair de casa para fazer compra, você liga para o supermercado, ele leva. Você não precisa comprar nada fora, numa loja, mas você vai pela internet ou pelo celular, você paga suas contas no banco. Tudo é muito assim, e a gente isso vai nos envolvendo. E eu não estou falando mal disso. Isso faz parte do nosso processo humano, civilizatório, da modernidade, enfim. Mas isso não pode influenciar o nosso relacionamento com Deus, porque Deus não trata a gente assim. Deus não é um dono de um fast food. E às vezes a gente corre esse risco de tratar a Deus como esse garçom ou aquela empresa que tem que me servir. Isso é perigoso demais. A gente vai ficando moles. E tudo nos afeta, tudo nos incomoda, até dentro da igreja, nos incomoda profundamente. Qualquer coisa tira a nossa paz. E a gente está ali na nossa pastoral, no nosso movimento, no nosso grupo de oração, e tudo que não é como eu quero, no tempo que eu quero, eu já fico incomodado, eu quero já abandonar tudo. E não é só abandonar a pastoral, ou o movimento, ou o grupo, não. Eu quero abandonar Deus. Quando eu me decepciono com um padre, não é possível que um padre foi capaz de fazer isso, não me atendeu, eu fui lá, na casa dele, na casa paroquial para confessar, tanta gente aí perdida, sem querer confessar, e eu
Aí você já se coloca como um cristão exemplar, né? Eu fui até ele, eu que vou à missa, eu que evangelizo, e ele não me atendeu. Ou então ele foi grosso comigo. E a gente já quer abandonar não a igreja mais, mas abandonamos a Deus. Isso é terrível. Que mentalidade, precisa sair da nossa mente, sair da nossa vivência. A passagem de hoje está em Macabeus, 1 Macabeus. Pega na sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Macabeus é um livro muito interessante. Ele foi o último livro escrito antes do Novo Testamento. Então, ele é muito próximo de Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Já do Novo Testamento. E ali no livro de Macabeus já começa a aparecer essa noção de alma eterna. É bonito isso. No livro de Macabeus e também no livro de Sabedoria. Até então não se tinha essa concepção da alma eterna. Tudo o que se fazia era de honrar a Deus, por amor a Deus, mas pela honra do nome também. Pela glória do povo. E aqui a gente começa a perceber, é muito interessante, como Deus conduziu esse seu povo. É interessante a gente contextualizar primeiro. A gente está no ano mais ou menos 300 antes de Cristo, ou quase isso. Quem imperava era Alexandre Magno, e era um rei muito poderoso, muito altivo, muito soberbo, e um homem muito mau. E ele morre no ano 325 a.C., mas ele não tem filhos, ele não deixa descendência, então ele divide o reino dele para os seus generais, para os seus súditos, divide cada parte, e uma das partes caiu nas mãos de um outro rei, que se torna rei então a partir daí, chamado Antíoco Epífanes. Um rei também extremamente mau. Antíoco Epífanes, ele então, soberbo, assim como Alexandre Magno, começa a colocar ali condições para todos aqueles que estavam no seu reino. Justamente nesta época surge também em Israel muitos israelitas infiéis e perversos. Nesta época, o rei Antíoco impõe uma situação, num contexto inclusive religioso, para todos aqueles que moravam ali, que residiam no seu reino. Ele fazia então um governo único, uma religião única, onde todos tinham que entrar naqueles costumes pagãos, inclusive os israelitas que estavam ali naquela região. Então, o rei, esse rei maldoso, Antíoco, começa a perseguir os judeus, os israelitas, e obrigando-os a sacrificar para os outros deuses, a adotar os costumes pagãos. E muitos aderiram àqueles costumes impostos pelo rei Antíoco. Muitos não, muitos judeus permaneceram firmes. Mas Antíoco conseguiu trucidar e assassinar, matar cruelmente muitos judeus, mulheres, crianças. Olha o que aconteceu. As mulheres, no versículo 60, no capítulo 1. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar, porque a circuncisão era o sinal da consagração a Deus, ao Senhor. Então as mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei.
com os filhos suspensos aos seus pescoços. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão, todos os familiares ali. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro e preferiram a morte antes que se manchar com os alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Este rei também invadiu ali Jerusalém, até com palavras enganadoras, dizendo que vinha em paz com uma grande tropa, e no final saqueou o templo, roubou o templo, profanou o templo de Deus. Isso, para o israelita, era uma tristeza mortal. Porque o templo era o lugar onde Deus habitava, era o local onde Deus os abençoava, era o sinal mais forte da presença de Deus no meio deles. E o rei chega a invadir, a roubar tudo que, os utensílios de ouro, de prata, profanar o templo, matar muitas pessoas, muitos judeus que permaneciam fiéis. Acontece então em Jerusalém uma diáspora. Os judeus se dispersam, abandonam a cidade. Isso era terrível porque Jerusalém não era só uma cidade, era a cidade santa. Então muitos saíram e se dispersaram para tantos outros lugares no reino de Antíoco. Então, o rei começa uma perseguição terrível contra os israelitas. Terrível. E enviados do rei chegam a Modim. Era uma cidade, uma pequena cidade ali. E Modim é comparado, no caso, a Jerusalém. Modim vivia um homem muito fiel a Deus, muito temente a Deus, que se chamava Matatias. E olha só o que acontece quando os enviados do rei chegam a Modim. Sobrevieram enviados do rei a Modim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, abandonaram a fé, abandonaram os costumes, abandonaram a fidelidade a Deus. Mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhes os que vieram da parte do rei: ó Matatias, possuis nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias então respondeu: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e a quisessem as ordens do rei, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Versículo 22. Não obedeceremos a estas ordens do rei,
e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, o decreto do rei era para que fosse morto aquele que o desobedecesse. Matatias sabia disso, sabia desse decreto real. E Matatias corajosamente se coloca negando os favores do rei, negando abandonar a sua fé. Versículo 23. Mal Matatias acabara de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim. Opa, aquele judeu ouviu tudo que aquele enviado disse? Opa, ser amigo do rei, ser favorecido. Deixa que eu sou o primeiro então. À vista de todos, ele disse isso, conforme as ordens do rei. Matatias ficou furioso. Viu Matatias e no ardor de seu zelo, sentiu-se estremecer em suas entranhas. Num ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem no altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Existia esse costume de demolir o altar quando se estava prestes a sofrer um ataque. E aí eles desmontavam o altar para que o altar não fosse profanado. Com este mesmo gesto mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zanri, filho de Salum. Em altos brados, Matatias elevou a voz então na cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Meus irmãos, esta coragem de Matatias nos envolve e nos encanta. Porque até ouvir uma história dessa bíblica e contada aqui neste momento de pregação, é uma realidade, é um sentimento. Mas se coloque no contexto de Matatias. Quem era ele diante daquele exército poderoso do rei Antíoco? Quem era aquele homem? Apenas um homem com seus filhos e irmãos. Mas do coração daquele homem brotou um profundo amor à lei e à palavra de Deus. E ele coloca a própria vida em risco. E conclama aqueles que queriam ser fiéis à lei de Deus: venham, vamos todos, vamos fugir, vamos resistir a tudo isso. E eles vão. Então o rei começa a persegui-lo firmemente. Manda um grande exército atrás dele no deserto. E Matatias resiste bravamente, lutando com o que ele tinha, da forma que ele tinha, e a graça de Deus estava sobre ele. E ele foi resistindo. E com o tempo, outros fiéis se juntavam a Matatias, porque a fama dele também foi longe. E aqueles que tinham esse sentimento, este amor pela lei, e ouviam falar deste tal de Matatias, iam ao encontro dele para se juntar ao seu exército. Matatias resistiu até a sua morte, faleceu, mas antes de morrer, ele deixa o seu exército e a liderança daquela tropa para seu filho, Judas Macabeu. E o incrível, gente, a palavra diz que ele era um jovem guerreiro, corajoso, intrépido. Sabendo da fama de Judas Macabeu, existia um general do exército sírio, chamado Serom, que disse: nossa, eu vou vencer Judas Macabeu e meu nome será glorioso. Então ele arrumou um grande exército e foi atacar Judas, mas um exército muito maior do que de Judas Macabeu.
E quando aquele exército se aproximou daquele general orgulhoso, cheio de si, o general do exército sírio, Serom, e o número do exército de Judas Macabeu era muito menor. Então, quando os guerreiros do exército viram aquilo, falaram para Judas: Judas, nós não temos chance, eles são muitos, e nós estamos fracos, nada comemos. E eles dizem o seguinte: como poderemos enfrentar tamanho exército? Em 1 Macabeus 3:16, como poderemos enfrentar tamanho exército se somos tão poucos? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. E olha a resposta de Judas Macabeu. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Esta gente vem contra nós com insolência e orgulho para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos. Não os temais. E logo que cessara de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos, e Serom diante dele foi derrotado com seu exército. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Meus irmãos, esta palavra é para nós. A vitória não depende do número, mas da graça de Deus que está sobre nós. Por mais que nos sintamos fracos e poucos, nós temos uma graça sobre nós. Mas a graça está sobre nós, não é simplesmente porque eu quero que essa graça esteja. Não! A fidelidade, exige fidelidade, porque é a fidelidade que atrai a graça, que atrai essa vitória de Deus sobre nós. Esta fidelidade, ao ponto de entregar tudo, numa confiança extrema no poder do Senhor. O Senhor não deixa que aqueles que confiam nele serem confundidos, jamais. Nunca Deus permite isso. E Ele viu a bravura daqueles homens, e Ele viu a fé daqueles homens, e Ele viu a fidelidade daqueles homens. Meus irmãos, nós temos enfrentado uma profanação daquilo que também é sagrado para nós. É verdade ou não é? Nós temos visto aquilo que é sagrado ser profanado debaixo do nosso nariz, na nossa nação. Nós temos visto aquilo que mais amamos, que é a nossa lei, a nossa fé, sendo escarnecida por muitos. Eu estou falando mentira? Sim ou não? Meus irmãos, mas a vitória de Deus está sobre aquele que permanece fiel. Olha que bonito, gente. Como poderemos enfrentar tamanho exército, se somos tão poucos? Esse é o pensamento humano. É ou não é? Como poderemos enfrentar? Eles parecem ser tão poderosos, tão ricos. Porque, ainda mais porque hoje nos sentimos fracos, porque nada temos comido. Meu Deus, dai-nos a fé de Judas Macabeu. Dai-me essa coragem, essa intrepidez, da confiança na graça que está sobre nós.
Isso nos leva a refletir de uma maneira muito profunda, meus irmãos. Primeiro, percebemos a altivez e a soberba daqueles que não adoram a Deus. Percebemos e tocamos naqueles que não adoram o Senhor. E aqueles que não adoram o Senhor, Deus do céu, eles vão eleger um Deus para si. Às vezes é a riqueza, às vezes são os prazeres desse mundo. Ninguém fica sem Deus, tá? Deus no sentido maiúsculo e minúsculo. Porque se você não serve e não adora ao Senhor Deus do céu, Criador de todas as coisas, você vai eleger um Deus para você. Será que temos elegido um Deus para nós? Tem gente que fez da riqueza, do dinheiro, um verdadeiro Deus. É verdade ou não é? Um verdadeiro Deus. E a palavra de Deus já diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou porque você amará um e desprezará o outro, ou o contrário. O dinheiro, como diz a Sagrada Escritura, é o princípio de toda idolatria. Do apego, aquilo que é meu, e eu quero mais, e sempre mais, e eu sacrifico o que for preciso para satisfazer os meus desejos. Eu sacrifico a minha família, eu não paro mais em casa, eu abandono, eu terceirizo a educação dos meus filhos, porque eu preciso ter mais dinheiro. E até com uma boa desculpa, sabia? Não, eu preciso porque eu quero dar tudo do melhor para os meus. Mentira. Você está apegado à riqueza. Esta que é a verdade. Mas é mais fácil arrumar uma desculpa para isso. Em nome de um bem. É pelo bem dos meus filhos. Mas você já perguntou para o seu filho se ele quer tudo que você quer dar para ele? Ou ele quer você? O seu amor, a sua presença. Às vezes nós precisamos nos sacrificar, e sacrificar uma comodidade, para que nós coloquemos as coisas nos devidos lugares na nossa família, na nossa casa. O Deus dinheiro, o Deus conforto. Nós aprendemos também com essa passagem da fragilidade daqueles que abandonam a fé. E a palavra diz, muito pior do que aquele que nunca conheceu a verdade, nunca conheceu a Deus, é aquele que o conheceu, que fez uma experiência com Ele, mas abandonou a fé. Olha o que São Pedro diz a nós, com efeito, na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 20, com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nela se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Que palavra forte. Nós que conhecemos a Jesus Cristo, nós que fizemos uma experiência com Ele, nós que descobrimos a verdade de Deus, cabe a nós a fidelidade a toda prova. Porque é a única forma, meus irmãos, de garantirmos a nossa salvação e a nossa libertação. A vitória sobre a nossa vida só virá pela fidelidade a toda prova, que não é fácil, nós sabemos, as provações são enormes, estão aí. Este mundo é muito sedutor, está nos envolvendo o tempo inteiro. Que terrível. Mas sabemos também, com essa história, de que a graça que vem em auxílio dos que são fiéis,
fiéis em adorar a Deus, o Deus verdadeiro, esta graça é capaz de nos fazer vitoriosos, nos fazer transpor barreiras e dificuldades. E eu não estou falando de vitória humana, vitória para essa vida, eu não estou falando de riqueza, estou falando de uma vitória muito mais profunda, da nossa realização como filhos de Deus. Porque o que adianta uma pessoa ser vitoriosa em seus negócios, mas viver uma vida sem sentido e infeliz? Qual é o Deus que temos elegido na nossa casa? Qual é o Deus que temos colocado no altar do nosso coração? Qual é esse Deus? Mas como Matatias, nós podemos erguer a nossa voz e convocar: vamos, aqueles que querem ser fiéis, vamos, abandonemos tudo. E interessante que Matatias deixa, e a palavra nos reporta que ele deixa tudo, todos os seus bens, por causa da palavra, por causa da fidelidade, por causa da lei, por causa da sua vocação. Que palavra vocacional para nós! E a gente vai ver ao longo de Macabeus, como Deus foi acumulando de vitórias e mais vitórias, Judas Macabeu e seu exército, e seu povo de Deus. Olha o que fala a palavra em Macabeus 3, 6, os maus recuavam diante de Judas, trânsitos de medo, tremiam os que praticavam o mal, e a salvação do povo firmava-se em suas mãos. E agora deixa eu falar. Nós, que estamos no nosso seio familiar, ali com o coração sangrando, com o coração aflito, ao ver os nossos, aqueles que nós amamos, se perdendo e se afastando de Deus. Esta palavra é para nós. Essa palavra diz para você e para mim: levante-se, seja fiel você. Pela tua fidelidade, Deus alcançará estas vitórias dentro da tua casa, dentro da tua família. Pela tua fidelidade, e Deus não te abandonará. Deus não vai deixar você se confundir, e Deus não vai confundir você. E Ele vai te capacitar, e a vitória vai vir surpreendentemente, porque você vai parar e vai perceber: nossa, somos tão poucos, eu sou tão pequeno, tão pequena, mas que vitória estrondosa, que vitória maravilhosa que Deus está me concedendo. E eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos aqui teriam testemunhos para contar de graças conquistadas pela fidelidade e pela oração. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Deus, Ele é fiel com aqueles também que são fiéis a Ele. Mas aqueles que buscam a fidelidade não podem ter medos e apegos. A palavra diz, é a bravura. Esta bravura de Matatias, essa bravura de Judas Macabeu. Interessante que Judas, a palavra fala, dilatou a glória do povo. Judas revestiu-se com a couraça como um gigante, cingiu-se com as armas de guerra e empenhava-se nos combates, protegendo o seu exército com sua espada. Aquele exército era a família dele. E nós somos estes guerreiros
Este guerreiro, como Judas, que reveste da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada da fé, para defender com a nossa espada, com a nossa fé, os nossos, como Judas fazia. Levanta-te, guerreiro de Deus, adorador e adoradora do Deus verdadeiro. Levanta-te agora e se coloque em pé na presença do Senhor. Fique em pé. Você que se coloca assim como guerreiro. Nisso. Fecha os teus olhos. Existe uma guerra que é travada contra nós, para derrubar a nossa fé, para profanar o nosso sagrado. Existe uma guerra que foi travada contra a nossa igreja, contra nosso Senhor, contra a nossa fidelidade. Existem palavras sedutoras que querem nos enganar, que querem nos iludir, com tudo que existe de bom neste mundo. Basta que você abandone o seu Senhor, basta que você abandone a sua fé, para você se conformar com este mundo, para você não ter mais conflitos, ali dentro da sua casa, ali dentro do seu trabalho, da tua escola. Não tem mais conflitos, basta você se conformar com esta mentalidade do mundo. Mas qual que é a sua resposta? Como aquele judeu que toma a iniciativa para sacrificar no altar sagrado, traindo a lei do Senhor? Ou no teu coração existe este ardor, este amor pela lei, pela fé, que faz você ficar de pé e persistir e continuar até o fim, até o fim. Se você quer permanecer fiel ao Senhor, fale isso para Ele agora. Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero continuar. Eu quero prosseguir. E mesmo que venham tribulações, que venham os ataques, as profanações, eu ficarei fiel, Senhor. E darei a minha vida se for preciso. Mas eu não posso te abandonar, porque jamais serei confundido. Na tua presença me coloco, Senhor. Com todo o meu coração, declaro: sou um adorador do Deus verdadeiro, do Senhor que fez o céu, a terra, o mar. O Senhor que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e infundiu em nós o teu Espírito. Eu sou o adorador do Deus verdadeiro e permanecerei fiel, adorando o Senhor e não a riqueza, e não adorando o dinheiro, e não adorando os prazeres deste mundo, não adorando o meu conforto, a minha comodidade. Me desinstala, Senhor. Talvez, meu irmão, você esteja sofrendo justamente por causa da tua fidelidade. Você que tem sido perseguido, injuriado, caluniado, por querer e por estar sendo fiel ao Senhor, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, não desista agora. Seja firme,
porque a salvação pertence àqueles que perseveram até o fim. Você que tem quase desistido da tua fidelidade, porque você tem sofrido, mas lá no fundo do teu coração existe uma convicção, a certeza daquilo que Deus te chama a fazer, te chama a ser. Sofra as demoras de Deus. Eclesiástico 2, vai firme. Sofre as demoras do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação, prepara a tua alma para a guerra. Não existe conforto e comodidade para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, mas existem batalhas, existem guerras a serem travadas. Existe sim sofrimento, mas há uma certeza também, que a vitória é daqueles que estão com o Senhor e que perseveram até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor. Não há mal que me possa vencer. Canta isso para o Senhor. Não há mal que me possa. Quero ouvir você cantando. Não há. Erga as mãos e canta. Não há mal que me possa. Pode ser melhor ainda, mais forte. Não há. Não há coragem. Não há mal que me possa. Pois tudo posso, canta pra valer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Canta para o Senhor. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Aí com as mãos levantadas, vai pensando na sua vida, em tudo que você traz no seu coração, na sua alma, no dia a dia, e canta rezando, dizendo: nenhum problema, nem os meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem os meus problemas, nem os meus pecados poderão superar. Erga os braços agora para valer e canta. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Erga os teus braços o mais alto que você puder. Você vai sair vitorioso. Não simplesmente porque você é forte. Não, somos pecadores, somos fracos, somos eterno mendigo de Deus. Mas o Senhor, Ele é por nós. Nós iremos sair vitoriosos, porque o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele que tem a toda a força, Ele é por nós. Podemos rezar com o salmista: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, ninguém. Nem a nudez, nem a perseguição, nem a tribulação, nem a fome, nem a dor, nem o inimigo, nem o demônio, nem a morte. Ninguém poderá nos vencer se Ele está conosco. E Ele está aqui agora, está dentro de nós. Ele é maior. Erga os teus braços com toda a autoridade. Ninguém pode rezar por você, senão você mesmo. Ninguém pode rezar com autoridade, tomar posse de tudo que Deus tem para você, senão você. Canta para valer rezando: Deus é maior que tudo que me acontece. Deus
Deus é grande, supremo Rei. Canta para o Senhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Você cantando. Deus é maior que tudo que me acontece. Pode ser melhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Pode ser mais forte ainda. Deus é maior. Deus, que a sua dor me acontece. Quero fazer uma observação. Ainda estamos em clima de oração. Quando o Tiba pregava, ele trouxe na palavra de Deus que aquele povo que estava com Judá estavam com medo, inseguros, e eles disseram assim: como podemos nós, tão poucos, lutar contra tamanha e tão aguerrida multidão? Como podemos nós, tão pouco, lutarmos com essa enorme, tremenda multidão que vem entre nós? Aqueles homens estavam temerosos, aqueles homens estavam com medos, inseguros, nervosos, angustiados. Você vê, olha para você, e quando você vê um exército enorme vindo em sua direção, olha os sentimentos que surgem. Mas Judas Macabeus diz: pois a vitória da guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. O tamanho, a guerra que a gente enfrenta, pois a vitória na guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, estamos em oração, hein? A vitória da sua guerra. Sabe a sua guerra? Sabe a guerra que você enfrenta? A vitória desta guerra não é do tamanho do exército, não depende do tamanho do exército. Diz para ela: a vitória dessa guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem de onde? Do céu. Da força que vem do céu. Atualizando, aconteceu depois que Jesus subiu aos céus. Jesus disse àqueles discípulos: ficai aqui, pois dentro de poucos dias virá uma força que vem do céu. Em Atos Apóstolos capítulo 2 diz que essa força preencheu aquele lugar, e todos aqueles homens que estavam com medos, inseguros, angustiados, com medo daquilo que poderia acontecer com eles, deu a ele força de ser testemunha na Galileia e por todos os confins da terra. Pois a vitória desta guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Que força é essa que você precisa? Que força que é essa que você necessita para vencer a sua guerra? Mesmo solitário, mesmo solitária, mesmo com seu grupo, mesmo com a sua comunidade, mesmo com seu ministério de música, essa força se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Levanta os seus braços. Isso, levanta mesmo os seus braços. Você que sentou, quero convidar. Nós estamos aqui numa batalha. Nós estamos aqui numa guerra. Imagine agora uma tropa enorme, uma tropa de elite vindo contra você, com todas as forças do mal sobre você, e você vai ficar sentado dormindo. Não, você vai rezar, você vai combater, você vai agir, você vai se defender, você vai pegar o seu escudo, você vai pegar a tua arma, você vai rezar, você vai lutar, você vai pedir que essa força te dê essa potência para você lutar. É o que nós vamos fazer agora. Então levanta o teu braço. Eu quero convidar o meu irmão aqui, o Wendel, a cantar novamente. E você, com essa oração, com essa canção, você vai rezar no poder e na força do Espírito. Amém? Então levanta o seu braço e cante junto. Não há. Isso, com fé, com força.
Não há mal. Não há Nenhum mal, nenhum mal. que me possa vencer. Não há nenhum mal. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há mal que me possa. Canta pro teu irmão aí. Canta pro teu irmão. Não há. Não há. Canta pra ele. Não há mal que te possa vencer. Que te possa vencer. Olha nos olhos dele novamente. Não há. Não há. Isso, olha forte nos olhos. Não há. Sabe aquele mal? Não há que te possa vencer. Por quê? Cante com fé, igreja. Por quê? Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Você canta. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Fecha seus olhos um pouco. Pensa nas suas guerras agora. E vai falando, Senhor Jesus, agora eu quero te apresentar, Senhor, as batalhas que eu enfrento, as lutas que eu travo diariamente, as lutas comigo mesmo, as lutas com o meu temperamento, as lutas com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Senhor, eu te apresento essas batalhas primeiramente comigo mesmo, com o meu jeito de ser, que muitas das vezes é acomodado, é cansativo, é preguiçoso, é nervoso, é irritado, é temperamental, é cheio de problemas, Senhor. A primeira luta que eu quero enfrentar, Senhor, junto contigo na minha frente, é comigo mesmo, com a forma que eu tenho de pensar de todas as coisas, com os meus conceitos, com os meus preconceitos. Senhor, eu quero agora colocar o meu corpo, colocar a minha mente, colocar a minha alma à disposição dessa força que vem do céu. Eu quero colocar, Senhor, agora todo o meu ser, a minha vida à disposição da força que vem do céu. Eu me disponho, Senhor, à ação do Teu Espírito Santo. Eu me disponho, Senhor, como aqueles homens lá em Pentecostes, lá naquela sala do cenáculo se dispuseram e ficaram cheios, repletos da força que vem do céu. Senhor, assim eu quero hoje, nessa tarde, nesse território eucarístico, aqui na comunidade Canção Nova, Senhor, eu quero hoje, Senhor, me colocar à disposição para que essa força que vem do céu possa me invadir, me dando força para vencer os meus vícios, para vencer as minhas má tendências, para vencer a minha língua, para vencer, Senhor, os vícios da bebida. E você pode ir pensando naquilo que hoje te amarra, naquilo que hoje para você é uma luta enorme, naquilo que é uma luta hoje até mesmo desumana que você enfrenta. Fala, Senhor, eu quero agora, eu quero receber, Jesus, essa força, a força para lutar, Senhor, contra tanta maldade, a força para lutar contra esse exército, pois como diz São Paulo aos Efésios, Senhor, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra toda a força do mal espalhada nos ares. Senhor, agora eu quero como guerreiro, como uma guerreira, me colocar agora para combater pela minha casa. Eu quero me colocar, Senhor, para combater pela minha família. Quem aqui precisa combater pela família? Levanta o braço. Eu preciso. Você tem situação na sua casa que precisa de uma intervenção de Deus? Você tem uma intervenção, uma situação na sua casa que precisa de uma intervenção do céu? Tem? Quem tem, levanta a mão assim bem alto mesmo, que precisa que Deus intervenha e apresenta essa pessoa agora a Jesus. Apresenta essa pessoa ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo de Deus, a começar por mim, eu quero, Espírito Santo, receber essa força que vem do céu,
pois não depende da quantidade de homens do exército, mas sim da força que vem do céu. Senhor, eu quero, Jesus, eu quero depender dessa força. Eu quero depender da força para lutar, Senhor, contra tanto mal, tantas coisas ruins, tantas enfermidades, tantas pragas, tantas doenças. Jesus, me fortaleça com essa força do céu, para, Senhor, saber educar os meus filhos, para saber lidar no meu matrimônio, no meu casamento, no relacionamento dentro de casa, Jesus. Sim, Senhor, manda o Teu Espírito Santo e vai soltando a sua voz no Espírito. Você que já reza em línguas, vai soltando a sua voz. Deixa o Espírito Santo rezar por você. Cresça a sua oração. Isso, deixa crescer a sua oração. O ministério vai até abaixar e para a sua oração crescer. E você que ainda não reza em línguas e que queira experimentar, a partir desse simples dom, um simples dom carismático é a oração em línguas, mas que pode trazer muitos outros. Pode trazer a profecia, a cura, a libertação. É um simples dom, um dom de línguas, mas que nos dá um avivamento tremendo. Vai soltando a sua voz, levanta o seu braço. Vai pensando lá na sua família. Isso, continua rezando, vai rezando em línguas por essa pessoa. A palavra de Deus nos fala, muitas das vezes não sabemos o que pedir e nem como pedir, mas o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas e reza por nós e clama ao Pai por nós em gemidos inefáveis. Romanos 8, você pode ler depois isso e viver essa experiência. Deixa o Espírito Santo te suscitar. Solta a sua voz. E andara Maria la baria la baria andara cantara baria la baria la baria la baria orianda la mandania la bariere bandario cotoria la vandoria la bania la bandara bari kiria la bandara baria la baria la ba orianda la mandania la bariere le bandori cantoria la bandara bandana la bandara bandari. Continua rezando. Erga o teu braço o máximo que você puder. Vai pensando em todas as realidades que você traz no seu coração. Vai pensando em todos os seus problemas agora, reveses, tribulações, dores, perseguições. Vai pensando em tudo isso agora. Vai orando no Espírito. Permita que o Espírito venha trazendo no teu coração, na tua lembrança, tudo aquilo que tem te atrapalhado no dia a dia. Tudo. Não esconda nada. Os pormenores, o falar mal de alguém, o cair em masturbação, o cair no pecado da sexualidade, o cair no adultério, o cair em tantas coisas, nos medos, sim, o apego ao dinheiro. Vai dando nome a tudo isso, vai dando nome. Não esconda nada do Senhor agora. Vai dando nome e ao mesmo tempo vai deixando o Espírito Santo colocar no teu coração um desejo de se desapegar de tudo isso. Deus não pode estar por inteiro no coração que é apegado a si mesmo. Deus não pode estar por inteiro no coração que é apegado ao pecado. Deus não pode estar por inteiro num coração que é apegado à sua própria tribulação, ao seu próprio umbigo. Deus não pode estar por inteiro no coração que é apegado às dores do dia a dia. Não, Deus não pode estar. Por quê? Porque tudo isso são coisas inferiores a Deus, menores do que Ele. Vai pensando em tudo isso e vai ao mesmo tempo sendo liberto, sendo curado. Não, essas coisas não são maiores do que eu, não, porque Deus, Ele é maior. Deus é maior que o meu pecado. Deus é maior que os meus problemas. Deus é maior que as minhas dores. Deus é maior que o desemprego. Deus é maior que aquela situação lá na minha casa. Ele é maior. Vai pensando em dizer ao mesmo tempo: o Senhor é maior. Por isso que eu serei vitorioso. Tudo isso que eu trago dentro de mim, que são empecilhos, barreiras, para que a graça de Deus aconteça hoje, agora. Eu estou me libertando, eu estou me desfazendo. Eu não aceito que essas coisas se apoderem do meu coração. Não aceito, porque são menores, inferiores a Deus e até mesmo a mim mesmo.
Por isso eu tomo posse agora e digo que Deus é maior e tudo posso naquele que me fortalece. Ele é maior, Ele é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Ergue teus braços, meu irmão, minha irmã, com os olhos fechados, como melhor lhe aprover. Vai reconhecendo essa verdade agora com tuas palavras. Vai dizendo para o Senhor: ó Senhor, eu lhe peço perdão, porque eu dei mais importância àquela tribulação, aquele pecado, aquela situação do que o teu poder. Quando na verdade o teu poder, a tua graça é infinitamente maior. É maior para dissolver o meu pecado, é maior para me curar da enfermidade, é maior para libertar aquele filho, aquela filha que está no pecado da prostituição, no adultério, nas drogas e etc. Vai reconhecendo agora: Deus é maior do que a tua falta de fé. Você que sentia bem assim: eu quero reagir, eu quero rezar, mas eu não tenho fé. Ele está aumentando a tua fé agora, porque Ele é maior. E sabe por que Ele está te alcançando, que está te tocando? Simplesmente porque Ele te ama. Esse é o fundamento. Vai dizendo para o Senhor agora: vem me visitar, vem me tocar, porque o Senhor me ama. O Senhor que deu a vida por mim na cruz agora quer me visitar, quer me curar, quer me libertar, quer me visitar com a força do alto, que é o Espírito Santo, que é a tua graça. E canta para Ele: Deus é maior que tudo. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo. Aonde que está a sua casa? Onde que está a sua família agora? O leste é aqui, o oeste é ali, o norte é aqui e o sul está lá. Aonde que está a sua casa? Estenda suas mãos lá na direção da sua casa. Ficou alguém lá que precisa hoje alcançar uma vitória? Tem alguém lá que precisa alcançar uma vitória e que disse para você assim: ó, você vai na Canção Nova, reze por mim lá, pelo menos uma Ave Maria. Tem? Então, lá para aquela pessoa, estenda as suas mãos. E você vai falar assim, ó: Deus é maior. Pode repetir comigo: Deus é maior. Pensa naquela situação que você, a sua casa, a sua família vive e fala: Deus é maior. Deus é maior. Vai pensando, vai falando: Deus é maior. Nesse matrimônio, Deus é maior. Nessa saúde, nessa questão financeira, Deus é maior. Na drogadição, Deus é maior. Nas rebeldias, nas revoltas, Deus é maior. Deus é maior nesse desemprego, nessa dívida, nessa situação financeira tão complicada, tão enrolada. Deus é maior nessa divisão de herança, nesse inventário. Deus é maior. Deus é maior nessa aposentadoria. Deus é maior nessa casa, neste casamento, lá na minha paróquia, lá no relacionamento com os meus irmãos de comunidade. Deus é maior. Lá na vida do meu pároco, pensa lá no seu padre e fala: Deus é maior. Deus é maior na vida do meu bispo. Deus é maior. Aqui na Canção Nova, Deus é maior. Deus é maior em toda situação. Vai pensando nelas. Deus é maior nessa enfermidade e proclame com a tua boca, com as tuas palavras: Deus é maior. Deus é maior nessa doença, nesse câncer, nesse HIV, nesse HPV. Deus é maior. Deus é maior nessa faculdade. Deus é maior nessas ideologias. Deus é maior neste Brasil. Deus é maior que essa corrupção. Deus é maior que toda injustiça. Deus é maior. Deus é maior lá dentro da minha casa, na bebida, nos filhos que não ouvem os pais, na rebeldia, nas músicas profanas. Deus é maior. Talvez na sua casa só tenha rolado músicas profanas, músicas de apologia ao sexo, apologia ao crime, apologia ao adultério, apologia à conformidade. E você fala: Deus é maior.
Se na sua casa tem reinado só novelas que destrói família, que destrói casamentos, que provoca discórdia, que provoca ciúmes, que provoca divisão, fala: Deus é maior nesse vício, Deus é maior nessa dependência. Pessoas dependentes de jogos, que estão até participando do AA, do JA. Deus é maior. Deus é maior no vício dessas pessoas. Deus é maior porque é Deus. Deus é maior porque é Deus. Não é porque eu estou rezando, não é porque você está rezando. Deus é maior porque Ele é Deus. Deus é maior. Deus é maior que todas as situações, que todo espírito de adultério, que todo espírito de magia negra, que todos os trabalhos em encruzilhadas, que todos os trabalhos em praias. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer entidade. Deus é maior do que qualquer trabalho, do que qualquer forças ocultas. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer mesa branca. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer signo. Deus é maior do que qualquer simpatia. Deus é maior. Jesus é maior. Pois não importa o tamanho do exército, mas sim a força do céu que vem a teu favor. Levanta o teu braço lá para sua casa. Ainda estamos em combate. Ainda estamos no combate. E reza agora. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Cante isso. Deus é maior. Deus é maior. E tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior. Que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Você canta para o Senhor. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Orai ao Senhor. Pode ser melhor. Deus é maior que tudo. Deus é grande, supremo rei. A palavra de Deus continua assim: pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Eles vêm contra nós, transbordando de insolência e impiedade para exterminar-nos, nossas mulheres, nossos filhos, nossas casas, e levar tudo o que temos. Alguma coisa está diferente da realidade de hoje? Alguma dessas coisas está diferente da realidade de hoje? Versículo 23. O próprio Senhor os esmagará diante de nós. Não tenhais medo dele. Amém? O próprio Senhor, o próprio Deus que é maior, os esmagará diante de nós. Não tenhais medo. Olha a ordem de Deus. E continua lá no versículo 25. Então Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e os gentios ao redor passaram a ter medo deles. Eles que se demonstravam um povo pequeno, medrosos, inseguros, por causa da força que veio do céu, passou a ser temido em todos os lugares. Temido por todos os inimigos em todos os lugares. O que eu quero dizer isso para você? Que a sua oração, se você agarrar firme essa força que vem do céu, o inimigo de Deus, ele vai tremer e se ajoelhar, porque no nome de Jesus, todos os joelhos do céu e da terra se dobram, porque Jesus Cristo é o Senhor. Basta você acreditar, basta você crer, amém? Vou ler novamente e você vai dar um aplauso bem forte a Jesus. O próprio Senhor o esmagará diante de nós. Não tenhais medo. Aleluia!
aleluia, o próprio Senhor os esmagará diante de nós. Não tenhais medo, não tenhais medo. Supremo Rei, Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Para terminar você cantando, Deus é maior, Deus é. Que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo Rei. Quero convidar você aí no sentido de louvor, agradecer agora. Concretamente, fala: Senhor, obrigado porque o Senhor libertou. Obrigado, Senhor, porque com essa força do céu, os meus inimigos, Senhor, tremerão e fugirão, porque no nome de Jesus nada pode. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está agindo, porque o Senhor está curando, o Senhor me libertou. Obrigado, Deus, por ser o Deus da minha vida, por ser o Deus da minha história. Obrigado, Senhor, por ser o Senhor da minha casa, da minha família, Senhor, dos meus filhos, daquela pessoa que está enfermo. Muito obrigado, Jesus. Adorado seja, Senhor, sempre o teu nome aqui neste lugar, na minha casa, na minha família. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Jesus, o teu nome. Bendito seja o seu nome, Jesus. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Amém. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remites o mundo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.